Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma semana para falar a terceira e última parte desse primeiro livro, que é Unindo os Irmãos. Então, a terceira parte fala do que precisamos fazer. Não estou aqui para poder dizer que isso que eu vou falar aqui hoje é exatamente o que precisa ser feito. Não, isso são sugestões. Eu até aqui, desde a primeira parte, segunda e agora a terceira, nós estamos dando sugestões sobre esses assuntos. Então, essa terceira parte do livro fala sobre o que precisamos fazer. E essa terceira parte também ela se subdivide em três partes. O que nós precisamos fazer no sentido de entender o momento histórico, qual o momento que nós estamos vivendo. A primeira coisa que precisa fazer é entender o que está acontecendo. Se não entender primeiro o que está acontecendo, não tem como começar a fazer nada. Então, a primeira parte, é o que nós vamos ver nesse vídeo, é entender o que nós precisamos fazer. Entender o nosso momento histórico. Que momento é esse que nós estamos vivendo como casa de oração, como 140 anos do Movimento dos Irmãos no Brasil? Que momento é esse? Precisamos entender primeiro isso, é o que nós vamos ver nesse vídeo. As outras duas partes precisamos de planos futuros, e a última precisamos de metas geográficas e metas temporais. Vamos explicar o que é isso mais lá na frente em outro vídeo. Hoje nós vamos ver o que nós precisamos fazer. Precisamos entender que momento é esse que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ver isso aqui agora. Então, quero dar aqui as boas-vindas aqui, um abraço, pessoal que tem acompanhado aí, Ingrid, Thiago, Guilherme Melo, Daniele Maciel, Érica Toledo, Ricardo Clavito, Edna Raquel, Fabiana Vieira, aí, Morena Rose, Caroline Gonçalves. Então, o pessoal está entrando aí, tem ouvido, tem acompanhado, tem compartilhado. Um abraço aí a todos. Bom final de semana para todos vocês. Então, vamos lá. O que nós precisamos? Primeiro, precisamos entender que momento é esse que nós estamos vivendo. Que momento é esse que eu, Lenilson, estou vivendo? Que momento é esse, Edna, Raquel, que você está vivendo? Que momento é esse, Ademilson Calheiros, que você está vivendo? Que momento é esse, Carolina Gonçalves, Valdemir Barbosa? Que momento é esse que você está vivendo? Que momento é esse que eu estou vivendo? Que momento é esse que as casas de oração estão vivendo? Que momento é esse que o Movimento dos Irmãos, 140 anos no Brasil, está vivendo? Precisamos, primeira coisa, entender que momento histórico é esse que nós estamos vivendo. Entender esse momento histórico diz muito, né? Diz muito sobre o que Deus tem preparado para cada um de nós. O que você está vivendo é algo de Deus já preparando você para o que ainda vai vir, né? Então, o que nós vivemos no hoje é aquilo que Deus já está fazendo para o amanhã. Então, o versículo de João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Então, temos um Espírito Santo que anuncia para nós o que está acontecendo e o que vai acontecer. O Espírito Santo veio para isso. João capítulo 16:13 diz que o Espírito Santo veio a nós, o Espírito Santo veio até nós, Jesus enviou o Consolador para que ele possa nos conduzir em toda a verdade, e para anunciar o que ainda vai vir. Deixar claro o que vai vir. Deixar claro o caminho que você está fazendo. Deixar claro. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que revela segredos. Deus é um Deus que você clama a Ele, Ele responde coisas grandes e ocultas que você nem eu, nós não sabemos. E esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós glorificamos. Um Deus que revela segredos. Não um Deus de confusão. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não entende o que está acontecendo, nem sabe o que vai acontecer. Não, esse não é o Deus que nós servimos. Ele enviou o Espírito Santo para nos conduzir no caminho da verdade e para mostrar as coisas vindouras. João 16:13 fala bem claro sobre isso. Outra coisa nós vemos na vida de Paulo, Atos capítulo 20, versículo 23. A Bíblia diz:
Paulo responde, né? Alguém pergunta para ele o que vai acontecer, o que está aí para frente aí no caminho, Paulo responde: a única coisa que eu sei, senão o que o Espírito Santo me testifica. De cidade em cidade, o Espírito Santo me testifica, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, Paulo não era uma pessoa que andava um caminho sem rumo. Ele tinha o Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo o conduzia. Paulo, segue em frente. Paulo, passa a Macedônia. Paulo, segura. Paulo, fica aí. Paulo, vai embora. Paulo era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quem é de Deus é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, esse tal nem de Deus é. Então, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós não somos um povo que não sabemos o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Um versículo, quer ver um versículo que as pessoas citam muito e citam ele pela metade? É o versículo que diz assim: o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, isso é o que Deus está preparando para os seus. As pessoas costumam falar isso, né? Que lá na Nova Jerusalém, lá na frente, Deus está preparando coisa que nós não ouvimos e nem vimos. As pessoas falam e param aí. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia continua, o versículo continua, ele diz: mas Deus revelou aos seus. O que o ouvido não ouviu e o que o olho não viu, Deus revelou para os seus. Então, quem não viu e quem não ouviu, só quem não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia continua dizendo, Deus revelou. Nós temos um Deus de revelação. E o livro que é tido como um dos mais difíceis, que é o Apocalipse, o nome do livro é Revelação. O nome do livro não é incógnito, o nome do livro não é obscuro, o nome do livro significa revelação. Deus é um Deus de revelação. Então, o que nós precisamos fazer agora? Entender que momento é esse que nós estamos vivendo. Entender o nosso momento histórico. O momento de Lenilson, que nasceu em 1970, não sei quando é que vai partir, mas eu preciso entender o que eu estou vivendo para servir a Deus com um bom serviço. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, com a minha vida, com a minha família, com a minha igreja local, com as casas de oração, com o movimento dos irmãos. Eu preciso saber, eu preciso abrir os olhos. Os sinais os seguirão. Sabe o que é sinal? Sinal é aquele negócio que tem lá verde, vermelho e amarelo. Sinais é aquele negócio, vira à esquerda, proibido estacionar, proibido virar, siga em frente. Esses são os sinais. E a Bíblia diz que todos os sinais nos seguirão. Ou seja, eu não vou andar sem estar para onde que eu tenho que ir. A Bíblia diz que os sinais me seguirão. Basta eu abrir os olhos e os ouvidos e eu vou entender bem para onde estou indo, como é que eu devo ir e por que eu devo ir. Não vou andar em incógnita. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender o momento histórico. Vamos lá. Então, já vou entrar aqui nos pontos de sugestões. Na verdade, aqui nesse momento, nem sugestão são fatos. Fatos com pesquisa de campo. Gente que levanta da cadeira e vai para o campo verificar se é isso mesmo. Então, se você discorda do que eu vou falar aqui, você precisa levantar da cadeira, precisa sair da sua igreja local e começar a viajar. Começar a fazer pesquisa de campo. Não, me disseram que lá. Não é me disseram que lá. É ir lá e ver se é exatamente isso. Então, o que eu vou falar aqui é o que está acontecendo no nosso momento histórico. Então, eu vou começar pelo que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo inteiro? O que está acontecendo no mundo inteiro? No mundo inteiro, nós estamos globalizados. Ou seja, embora separados uns dos outros, nós estamos unidos a um dígito. Basta eu digitar aqui. Tem gente que está me ouvindo aqui da Rússia. Tem gente que está me ouvindo dos Estados Unidos. Tem gente me ouvindo da Finlândia. Tem gente me ouvindo de Moçambique. Tem gente me ouvindo de São Tomé e Príncipe, Angola, Portugal. Tem gente me ouvindo aqui. Então, nós estamos separados, mas está me ouvindo ao vivo aqui. Gente de outros países. Então, nós estamos globalizados. Nós falamos e gente do mundo inteiro
pode nos ouvir. Isso é um fato. Isso não é sugestão, isso é um fato. No mundo nós estamos globalizados. Podemos fazer telefonema, videoconferência, parados ou então em movimento. Basta eu pegar aqui o meu celular e aí com o meu celular eu faço a videoconferência andando. Não preciso estar parado, sentado aqui com esse layout aqui atrás. Eu posso estar caminhando, gravando meu vídeo ao vivo e andando aí pela praia, pela rua, e você vai me ouvir do mesmo jeito. Então, parado ou andando em movimento, nós estamos globalizados. Somos até hoje globalizados. Casa de Oração é uma igreja globalizada, até porque a igreja nasceu globalizada, né? A igreja já é globalizada desde o Pentecoste. Ela já nasceu globalizada. Então, nós estamos globalizados, Casa de Oração, Movimento dos Irmãos. Nós estamos em mais de 100 países. Tem irmão da Casa de Oração em mais de 100 países. Vai da Albânia até o Zâmbia. Eu botei no meu segundo livro 48 países, da Albânia até Nauru. E no meu terceiro livro, que sai provavelmente até o final do ano, eu botei mais 48 países, que vai da Nigéria até o Zâmbia. É Oceania, Ásia, Europa, África, América do Norte, Central e do Sul. Tem casa de oração em tudo quanto é lugar. Então, nós estamos globalizados. Nós já somos uma igreja globalizada. Temos congressos internacionais em todos os continentes e quase em todos esses 100 países. Esses 100 países têm congresso para você poder ir, para você poder se inteirar. E nós temos congresso em todos os continentes. Congresso no Caribe, congresso na América do Norte, na América do Sul, países que falam português. Temos congresso aí espalhado por todos os continentes. Nós estamos globalizados. Isso é uma realidade mundial com relação à casa de oração. Quando você vai no congresso internacional, que acontece de 4 em 4 anos, aconteceu o último agora em Roma, e você tem lá o congresso, enquanto está acontecendo o congresso, você tem tradução simultânea. Então, você pode ir lá assistir sem problema. Eu não falo inglês, eu não falo espanhol, não tem problema. Tem tradução simultânea, pelo menos aí o espanhol, você vai poder entender um pouco do que os irmãos estão falando, confraternizar e estar junto. Então, no mundo, nós somos globalizados. Aí tem gente aí, abraço a irmã dos Estados Unidos, nosso irmão Marcelo, está lá nos Estados Unidos com a família, Daniela e Marcelo lá com a sua família lá nos Estados Unidos, ouvindo aí sempre. Agora, qual é a realidade? Qual é o nosso momento histórico no Brasil? Falei do mundo. E no Brasil? Como é que nós estamos no Brasil? Qual é o nosso momento histórico no Brasil? Bem, no Brasil, meu irmão, e aí você tem que andar, você tem que levantar da cadeira, sair e viajar. Ou então conversar com quem está viajando. Você não precisa viajar. Mas se você conversar com quem está viajando, você já vai entender isso. E nós vamos falar mais na frente lá. Se você não está viajando e ninguém da sua igreja está viajando, recomendo à sua igreja local financiar um irmão para ele poder viajar, para ele poder ir nos congressos, para ele se inteirar o que está acontecendo no Brasil, nos congressos do Brasil, para que haja mais unidade entre nós, para que haja um caminho homogêneo entre nós, o mais homogêneo possível, para que haja uma identidade entre nós. Então, tem gente aí que está na igreja e fala assim, a igreja tal está mudando a identidade. Mas essa igreja não manda ninguém para passear aí, para poder ir num congresso, para poder saber o que está acontecendo com a Casa de Oração no Brasil. Então, vamos lá. O que está acontecendo com a Casa de Oração no Brasil? Pesquisa de campo, não é sugestão, é pesquisa de campo. Ninguém me disse, pesquisa de campo. Há um desejo no Brasil, há um desejo pelo nosso crescimento em número e relevância por todas as regiões da nossa pátria. As pessoas das igrejas estão desejosas de que a igreja cresça, não somente em número, para aumento do reino de Deus na terra, mas também crescer em relevância, crescer em impacto para essa sociedade aí que a gente costuma falar que está toda errada,
que as igrejas estão erradas. Então, eles têm que crescer em relevância, crescer em impacto, para pelo menos servir de exemplo para os outros. Não precisa atacar ninguém, não precisa falar mal de ninguém. Basta que você cresça e apareça e seja exemplo. Não precisa falar nada, atacar ninguém. É crescer e aparecer. Cresça e apareça. E aí o seu exemplo já vai servir para muita gente, sem você precisar atacar ninguém. Então, há um desejo disso, de que nós cresçamos e apareçamos. Para quê? Para aparecer? Não. Para ser relevância, para ser impacto, para ser exemplo, para ser padrão dos fiéis e mostrar na vida prática. Só como é que eu vou mostrar se eu estou debaixo da mesa? Mateus capítulo 5, versículo 12 a 16, Jesus diz sobre que nós devemos ser luz. E o que faz com a luz? Posta debaixo da mesa? O que faz com a luz? Esconde? Não. O último versículo ele diz, assim também brilhe a vossa luz. Para quê? Para que o mundo veja, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, brilhe a vossa luz. Não se esconde uma cidade, né, sob um monte. Nem se pega a vela e bota debaixo da mesa. Bota lá em cima para iluminar todo mundo. Isso é a recomendação de Jesus. Não é Lenilson que está falando querer se apareça, não. É Jesus que está dizendo no Sermão do Monte que assim brilha a vossa luz. Diante de quem? De Deus? Não. Ele diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê brilhar diante dos homens? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus que está nos céus. Então vamos ler Bíblia aí, né? Recomendação de Jesus. Há um desejo de buscar mais comunhão e parceria entre as igrejas. As igrejas querem se unir. As igrejas estão querendo se unir. Tem gente que não sabe nem como se unir. Tem lugar aí que tem 6, 9 igrejas na mesma região, pertinho, no mesmo município. Querem se unir, mas não conseguem fazer isso. Não consegue fazer calendário junto, não consegue fazer reunião junto, não consegue ajudar uma outra, não consegue socorrer uma outra. Está todo mundo no mesmo município. Não consegue fazer muito um pelo outro. É tudo local, igreja local, e não sai disso. Unidos somos mais fortes. Unidos fazemos mais. Unidos fazemos melhor. Unidos fazemos com mais força. Tem gente que está querendo se unir, mas não sabe como é que faz isso. Como é que eu vou me unir? Não sabe. Então há o desejo. Há um desejo de compartilhar mais informações e conhecimentos, trocando experiências, inclusive entre as regiões. A pessoa fala, a casa de oração no Brasil é assim. Tem que rodar para ver como é que ela é mesmo. Há um desejo de nos conhecermos e nos aceitarmos cada vez melhor. Há um desejo de se aceitar, de aceitar e ser aceitado, de ter autonomia e respeitar a autonomia. Há um desejo no Brasil por isso. Agora, como é que faz isso? A gente vai falar isso mais na frente, nos próximos vídeos. Que momento histórico nós estamos vivendo nas cidades? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Amapá, Manaus, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná. Que momento que nós estamos vivendo em cada cidade? Qual o momento histórico das cidades? Há um desejo nas cidades e uma mobilização geral em prol do trabalho unido, com objetivos comuns. As pessoas querem se unir para fazer coisa comum. As pessoas estão querendo se unir para fazer objetivos, não da igreja local. A igreja local tem 140 anos no Brasil fazendo um bom trabalho, fazendo um excelente trabalho, a maioria. A gente sabe aqui que tem igrejas que estão se arrastando aí. Tem igrejas que estão cortando o cadeado para reabrir. Já tem um monte fechada. Né? Tem gente que às vezes fala assim, se a gente continuar assim, a gente vai acabar fechando. Você está desatualizado essa pessoa que fala isso. Já existem diversas igrejas, em vários lugares,
fechadas. Tem igreja sendo reaberta, porque está fechada há muito tempo. Então, quem está falando aí que se continuar assim vai acabar fechando, essa pessoa está desatualizada, precisa viajar pelo Brasil para ver aí a quantidade já tão fechada. Então, há um desejo para fazer trabalho junto. Não é trabalho separado. Trabalho separado já está sendo feito há 140 anos. Agora precisa juntar município, precisa juntar cidade, precisa juntar região, precisa juntar. E o pessoal quer isso. Ah, ninguém quer isso, é o Lenilson que está falando. Meu irmão, pesquisa de campo. Levanta da cadeira aí, sai da tua igreja local e vai rodar as outras igrejas de outros estados. Agora não é para, só vou na igreja tal, tal e tal. Não, vai em todas, meu irmão. Mesmo que você não concorde com a liturgia ali, não concorde com a identidade ali, vai lá, senta, olha e vai embora. Mas vai, aí você vai ver se realmente é isso aí que eu estou dizendo ou não. As pessoas querem essa união, desejam essa união. Ah, Marinilson, que união é essa que tu está falando? Essa união que você está falando é convenção? Nunca falei sobre isso. Nunca tratei sobre convenção. Não quer dizer também que eu discordo que haja convenção. Não quer dizer que eu discordo, mas é isso que eu estou falando. Eu já expliquei aqui o que é convenção. Convenção é algo que 1, 2, 3 pessoas, 4 se juntam e convenciona. Ó, vamos convencionar aqui. A identidade da casa de oração é essa, essa, essa e essa. Tem irmãos aí que fizeram isso. Tem irmão que disse, ó, as 10 pontos de identidade da casa de oração. Ele convencionou. Ele juntou para ir com as listas e convencionou. Isso não quer dizer que eles são uma convenção. Não, eles se juntaram e disseram, ó, a nossa declaração de fé de identidade é essa. Então, quando eu falo de convenção, de convencionar, eu falo de líderes, presbíteros. Eu falo de gente que está à frente conduzindo igreja, sentar olho no olho, sentar no município, pelo menos o bairro, pelo menos o município, sentar olho no olho e falar, irmão, vamos nos ajudar? Nós somos autônomos, nós temos a nossa autonomia, mas vamos fazer trabalho em conjunto, vamos ver objetivos comuns para ganhar o nosso município, para ganhar a nossa região. Pelo menos isso, levantar da cadeira líderes e presbíteros, para fazer encontro olho no olho entre líderes e líderes e traçar objetivos comuns. É disso que eu estou falando. Não estou falando de CNPJ, convenção CNPJ. Estou falando convenção diálogo. Só isso. Mas aí você sabe quantos líderes e quantos presbíteros vão para a União de Obreiro? Hoje tem União de Obreiro. Hoje tem União de Obreiro lá em Olaria. Vai lá ver quantos presbíteros e quantos líderes vão. O recorde é 18 igrejas. De 180 igrejas, não vai 18. Ou seja, não vai 10% de presbíteros e líderes. Nem daqui do município do Rio. Nem do estado do Rio. Aqui o grande Rio. Sabe por quê? Gente que não quer levantar da cadeira para olhar olho no olho e fazer uma mudança. O importante é a minha igreja local. A minha igreja local está indo de vento em popa. Quem está mal, aí se vira nos 30 aí, ora mais, lê mais a Bíblia, busca mais a Deus, faz mais uma coisa, o cara não consegue nem pagar o aluguel da igreja, nem a luz, nem a água. Então, é isso aí que eu estou dizendo. Então, há um desejo de unir forças para vencer tempo e distância. Há um desejo. O desejo há. Eu já falei aqui, inclusive, que tem presbíteros e líderes que ele concorda com 90% do que eu estou falando aqui. Mas ele não fala que concorda, sabe por quê? Porque o que vão pensar dele? O que o pessoal vai pensar dele, se ele pensa assim? O que vão dizer dele, se ele pensa assim? Tem gente que não está fazendo, não é porque não tem desejo, não. Não está fazendo porque não tem coragem de romper com essa morosidade, de romper com essa paralisia
eclesiástica. E quando eu falo paralisia eclesiástica, não estou falando da casa de oração, não. Paralisia eclesiástica é uma coisa geral. Demora-se muito para tirar do papel o que precisa ser feito, o que já todo mundo concordou que tem que ser feito. E quando alguém vai tirar do papel, aí aquele monte de gente que não levanta da cadeira fez muito. Volto a dizer aqui, não estou desprezando essas pessoas, elas fizeram muito para a casa de oração. Só que agora não tem mais força para fazer, por causa da idade, por causa do tempo. Aí se levanta contra jovens, se levanta com quem está querendo fazer alguma coisa. Em vez de apoiar, de apoiar no seu conhecimento, no seu know-how, aí fica a paralisia eclesiástica. A maioria das mudanças, deixa eu te falar aqui, abrir um parênteses aqui, teológico e filosófico. Abrir um parênteses aqui para você. Você sabia que a maioria das mudanças eclesiásticas, as mudanças na igreja evangélica no Brasil, você sabia que a maioria das tomadas de decisões dos evangélicos no Brasil, se você não sabia disso, anota aí. Isso é uma realidade, pesquisa de campo, estudo teológico filosófico. Não é sentado na cadeira, alguém falou, não. Há mais de 99% das decisões eclesiásticas, das decisões evangélicas, das mudanças evangélicas, dos avanços evangélicos, mais de 90%, 99% dessas decisões de mudanças evangélicas. Sabe quem tomou? O mundo. Sabe quem tomou? O Código Penal. Sabe quem tomou? A sociedade. E aí a igreja se moldou à decisão que já foi tomada. 99% dos avanços e tomada de decisões do meio evangélico não é feito em concílio, não é feito em convenção, não é feito em congresso. Congresso é mais para mostrar. Você tem aí um monte de congresso. Tem congresso aí missionário que já está mais do que o 50º congresso. Aí você vai no congresso missionário, sabe o que eles estão fazendo? Conscientizando. 50 anos conscientizando sobre missões. Congresso o quê? Para conscientizar. Agora esse ano, conscientizar. 30º ano, conscientizar. 50 anos conscientizando sobre missões. Acabou, meu irmão, já está todo mundo consciente. Agora é ir, é fazer. 99% das decisões dos avanços evangélicos, quem toma é a sociedade, o Código Penal, os poderes, 3 poderes, e o coisa não tem mais concílio. Não tem congresso para decidir. Congresso, você vai no congresso, o que foi decidido no congresso? Nada. O que aconteceu lá? Um culto, um estudo evangélico. Mas o que decidiram lá? Decidiram nada. Então não se decide nada em congressos, não se declara nada em congresso, ninguém volta do congresso com a pasta de caminhada. Você quer ver uma coisa, um exemplo, fato, ninguém me contou não. Casa de oração, Congresso dos países das casas de orações que falam português. Primeiro congresso, 2008, em Esmoriz, em Portugal. Foi feita uma declaração de fé. Foi feita uma declaração de intenção. Foi feito algo para dizer, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 4C. Conscientizar, cooperar, comunicar. 4C lá. Tem uma agenda, foi feita uma agenda de Esmoriz, 2008. 2008, Esmoriz. Nós estamos em 2018. 10 anos se passaram de Esmoriz. Nem a agenda, o Brasil todo sabe da Casa de Oração. Nem a agenda. Tem gente que nem sabe, está sabendo agora que teve congresso em Esmoriz. 10 anos. Nem divulgar que houve um congresso em Esmoriz, o Brasil todo sabe. De repente, o Espírito Santo sabe. O site do Jabesmar fala sobre isso. De vez em quando tu vê no Facebook, agora que tem Facebook. Mas pergunta aí, anda nas igrejas e fala, você sabia que teve um congresso de Esmoriz? Não. Sabe o que foi decidido lá? Não. Como é que vai fazer pauta, todo mundo junto, ajudando o outro, se nem a comunicação
é feita em 10 anos. Leva-se 10 anos para comunicar o que aconteceu. Ah, meu irmão. É só levantar da cadeira. Fazer lista é muito fácil. Fazer lista de quem não está na identidade da casa de oração, fazer lista de quem está com desvio doutrinário, fazer lista de gente que está se afastando dos princípios dos irmãos, fazer lista de quem não está andando com você, isso aí é fácil. E eu vou fazer, em todos os meus vídeos, eu vou continuar repetindo isso. Fazer lista de quem está andando errado é fácil. Eu quero ver levantar da cadeira e fazer lista de quem vai começar a trabalhar, de quem vai começar a ajudar, quem vai começar a levantar recursos, quem vai começar a levantar mão de obra, quem vai começar a levantar casal, quem vai começar a enviar missionário, orar por missionário, sustentar missionário, apoiar missionário. Quero ver levantar da cadeira e fazer a lista das igrejas que vão resolver os problemas que nós temos. Fazer lista de desvio doutrinário é fácil. 140 anos conscientizando e fazendo lista de quem está errado, mandando circular de quem está errado. Levanta da cadeira, meu irmão. Levanta da cadeira. Nas cidades há um desejo de termos recursos financeiros suficientes para montarmos uma infraestrutura de excelência e impacto para trabalho com criança de impacto, trabalho com mulheres de impacto, trabalho com mocidade de impacto, trabalho de líderes de impacto, não é trabalhozinho, não, de quem tem que se arrastar para alugar um som, tem que se arrastar para alugar um local decente, tem que se arrastar para convidar gente que pode falar para jovem, criança, se arrastar. Está precisando, há um desejo para isso. Mas ainda há muita timidez e morosidade, procrastinação em transformar esse desejo que eu estou falando aqui em atitude. Vontade em ação transformadora. Mas tem um monte de gente aí, tem poucos de pessoas aí, existe não poucos, desejosos de se unirem e mudarem essa caminhada de 140 anos. Aí alguém fala assim, Lenilson quer que a casa de oração seja conhecida no Brasil. Quero não, meu irmão. Eu quero que a casa de oração seja conhecida nas casas de oração. Meu desejo é que a casa de oração conhecesse a casa de oração. O meu desejo é que o movimento dos irmãos conheça o movimento dos irmãos. Porque você roda aí, e as pessoas não sabem que tem congresso em todos os países, quem está em mais de 100 países, tem mais de 180 igrejas no Rio de Janeiro, que tem mais de não sei quantos mil membros no Brasil, que tem mais de 1000 igrejas no Brasil, o pessoal não sabe nada disso. O que eu quero mesmo é que a casa de oração se conheça. Tá? Eu não quero que a casa de oração, que o mundo batista, o assembleiano, o presbiteriano, os outros evangélicos, o mundo conheça a casa de oração, o movimento. Não quero isso não, mesmo. Até porque eu sei que isso não dá. Isso é difícil fazer que todo mundo conheça. Eu queria só que a casa conhecesse a casa. Só isso. A gente se levantasse da cadeira e começasse a divulgar aí quem nós somos, o que nós temos feito, o que nós não temos feito e o que nós precisamos fazer. Eu queria que alguém levantasse da cadeira para isso aí. Tá? Então, vimos aí no Brasil, na cidade e agora nas igrejas. Tem que rodar. Não adianta falar da tua igreja aí não, da igreja da tua localidade aí não. Tem que rodar o Brasil. O que está acontecendo? Qual o momento histórico no Brasil? No Brasil, nas igrejas, cada igreja local, há um desejo claro, que as ovelhas do Senhor, as ovelhas, eu também sou ovelha, que as ovelhas do Senhor podem imitar os líderes, como os líderes imitam a Cristo Jesus. Há um desejo nas igrejas que se levante uma liderança forte, uma liderança de atitude, um presbitério de atitude, de ação, um presbitério exemplo, que possa dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Há um desejo de uma liderança forte. Há um desejo, presbíteros e líderes, há um desejo das ovelhas realmente seguirem
os seus líderes, os seus guias, como a Bíblia diz. Obedeça e siga os seus guias, os seus líderes. Mas há necessidade de uma liderança forte, de atitude, que diz, nós estamos aqui, igreja. Nós estamos indo para lá, igreja. E nós queremos alcançar até 2020 esse é o objetivo. Vamos lá, todo mundo junto comigo. Alguém que dê a direção do barco. Para onde nós estamos indo. Há um desejo de realizar mais e cada vez melhor, sendo relevante e impactante para o nosso entorno. Muitas igrejas não têm como membro ninguém do bairro. Vem gente de outro bairro, de outra cidade para fazer culto ali. Ninguém do bairro, da rua, faz parte como membro da igreja. Então, há um desejo que a igreja local seja impacto no entorno da igreja local. Que tenha membros de gente da rua. E há diversas igrejas que os membros não são daquela rua da igreja, não são nem daquele bairro da igreja. Gente que vem de fora para fazer culto ali. Então, há um desejo para isso. Há um desejo de mostrar a nossa linda história. Nós temos uma história linda como Movimento dos Irmãos. Nós temos uma história linda como igreja local. Há uma história mais bonita que a outra. Eu vou nas igrejas aí e procuro saber como é que começou essa igreja. Como é que vocês chegaram até aqui. Uma história mais linda que a outra. E há um desejo da gente conhecer essa história. O que Deus tem feito por nós. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, no meio da casa de oração do Movimento dos Irmãos. E tem nos capacitado a fazer coisas grandiosas. Não por vanglória, mas para motivação e salvação dos perdidos. E principalmente para a glória de Deus. Há um desejo de crescer como discípulo, como igreja local, como movimento dos irmãos no Brasil, crescer como movimento dos irmãos. E principalmente como o reino de Deus na terra. Crescer como movimento dos irmãos é crescer como o reino de Deus na terra. Crescer como igreja local é crescer como o reino de Deus na terra. Ou nós não fazemos parte do reino de Deus. O movimento dos irmãos não faz parte do reino de Deus. A casa de oração não faz parte do reino de Deus. Então, crescer como casa de oração é crescer como o reino de Deus. Há um desejo de estreitar cada vez mais o relacionamento entre as igrejas, entre os irmãos no Brasil e entre os evangélicos de um modo geral. Há um desejo por uma liderança forte, falei aqui, impactante, relevante na igreja, relevante no entorno, relevante no movimento dos irmãos. Há um desejo de investir tempo, força. Há um desejo de investir tempo, de investir força, de investir dinheiro em projetos relevantes, pois existem muitos irmãos da casa de oração, muitos irmãos do movimento dos irmãos que estão investindo, sabe onde? Nos pregadores de televisão, estão investindo em outras denominações, ou melhor, estão investindo nas igrejas denominacionais. Mas não pode não? Claro que pode. Tem muita gente fazendo um trabalho excelente e que se você pode investir, invista. Mas tem gente querendo investir no movimento dos irmãos. Tem gente querendo investir na casa de oração. Mas vai investir aonde? Para quê? Por qual objetivo? Tem que fazer a lista. Tem que fazer uma lista aí. Olha os irmãos da lista aí. Vamos lá, irmãos. Já dei aqui mais de 10 listas que precisa ser feito. Quem gosta de fazer lista aí, de irmãos que estão com identidade diferente, gosta de fazer lista de quem está com desvio doutrinário, já dei mais de 10 listas aqui que é para ser feita. Começa aí, irmão. Pelo menos uma das 10 que eu dei, de repente vale a pena. Há um desejo de adquirir mais material e literatura produzida pelos irmãos da casa de oração mesmo. Você não precisa ir para a CPAD, ter que ir para Betânia, para Betel, para Central Gospel, para
cristã evangélica, tem que buscar recursos nas igrejas denominacionais. O povo quer referência. Aonde eu quero estudar, eu quero fazer estudo bíblico, escola bíblica, quero fazer seminário, quero ir para uma escola séria. Cadê a lista das escolas bíblicas sérias? Cadê a lista dos seminários sérios? Cadê a lista de livros de irmãos e irmãs da casa de oração? Cadê a lista de uma boa literatura dentro da casa de oração? Cadê a lista? Fazer a lista e divulgar para o Brasil todo aí, porque tem muita gente que não tem referência. Aí vai estudar, sabe onde? No Seminário Batista. Vai estudar no seminário. Tem algum problema no Seminário Batista? Não tem nenhum problema. Para mim, não tem nenhum problema. Eu, Lenilson, não tenho nada contra seminário nenhum. Mas eu Lenilson, mesmo Lenilson, que não vê problema nenhum em nenhum seminário, eu também não vejo problema nenhum de ter uma recomendação, uma referência nossa, casa de oração. Irmão da listas, vamos fazer essa lista aí de escola bíblica, de seminário, de livros para serem lidos, a lista aí para divulgar pelo Brasil, para gente jovem, para quem está começando agora, para quem de repente está indo para desvio doutrinário, ter uma referência para buscar. Mas eu quero fazer um seminário casa de oração, a escola bíblica da casa de oração. Quero ler livro de irmãos da casa de oração. Cadê esses livros? Que livros são esses? Onde eu arrumo isso? Não tem lista. Tem lista de desvio doutrinário. Tem lista de quem está andando errado. Mas lista de referência não tem. Temos que montar essa lista aí e divulgar, meu irmão. Pessoal que gosta de fazer lista aí, ó. Mais uma lista. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que o momento histórico na qual cada um está vivendo, que eu estou vivendo, o momento histórico que você está vivendo, Esdron, Dani, Celo Barros, aí dos Estados Unidos, Jorge Vieira, Gés, Eliúde, o momento que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, o momento que eu estou vivendo, o momento que a casa de oração que você faz parte está vivendo, tem tudo a ver com o que Deus está preparando. Indica exatamente o que nós devemos viver. Qual é o teu momento histórico? É isso que você tem que fazer. Só que o pessoal não quer saber qual é o momento histórico, não quer saber qual é o momento histórico e tem raiva de quem sabe. E tem raiva de quem fala sobre isso. E aí, como é que vai fazer alguma coisa? Não sabe o que está vivendo, não sabe qual o momento que está vivendo, qual a história do momento que está vivendo, o que precisa, fica difícil. Então, eu vou falar aqui algumas sugestões do que nós precisamos. São sugestões, não estou batendo o martelo. Tudo que eu estou falando aqui é sugestão. Se é debate aí, leva para a mocidade aí, leva para a igreja local, leva para o líder, para ele ver o que pode ser feito, se é que tem necessidade de fazer. São sugestões. Então, precisamos conscientizar os irmãos sobre tudo que está acontecendo no movimento dos irmãos. Tenho andado por aí, ninguém sabe nada sobre o movimento dos irmãos. Se fizer uma enquete sobre o movimento dos irmãos, um montão de gente vai tirar menos de 5. E não sabe nada sobre o movimento dos irmãos, não sabe nada sobre casa de oração no Brasil, não sabe nem sobre casa de oração no seu próprio estado. Como é que está a casa de oração aí no Espírito Santo? Pergunta lá no Espírito Santo. Ela não sabe, ele sabe da igreja local dele, sabe de uma ou outra ali, sabe do que ele ouviu, do que ele leu no boletim de obreiro, e no boletim de obreiro só pode entrar quem eles querem, porque eu já mandei mais de 50 matérias para o boletim de obreiro, nunca foi publicado. A única vez, para não ser injusto, a única vez que publicou não foi porque foi o Lenilson Fraga que publicou, foi a União de Obreiro. Aí foi publicado lá. Então, não é todo mundo que está no boletim de obreiro. Tem lá uma galera lá que pode entrar. Se você estiver fora da identidade, nem adianta mandar nada que tu não vai entrar lá, não. Tá? Então, não tem conhecimento de tudo, não tem conhecimento de todos os obreiros, não tem conhecimento de toda a casa de oração. Aí o cara não sabe o que está acontecendo nem no seu estado. Aí tem gente que fala assim, ó, aqui no Espírito Santo nós estamos indo de vento em popa. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos indo a casa de oração está crescendo cada vez mais. Aonde? Aí na Baixada Fluminense? No Norte Fluminense?
no sul fluminense, você está precisando rodar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é pequenininho. O Rio de Janeiro é pequenininho. Espírito Santo, pequenininho. Um dos menores estados aí que tem no Brasil. Rio de Janeiro, Espírito Santo. Mas o cara não sabe o que está acontecendo no norte do Espírito Santo, na Serra, no sul do Espírito Santo. Ele não sabe. E falar nisso, eu tenho viajado para o Espírito Santo constantemente. Marataízes, Piúma, Itapemirim, Itaipava, que lugar, Barra de Itapemirim. Nenhum lugar desse tem casa de oração. Nenhuma casa de oração nesses municípios. É um estado pequenininho, mas diversos municípios não tem casa de oração. E tem gente que fala super bem das casas de oração do Espírito Santo. Aí você vai conversar com outro, não é nada disso. Não é nada disso que ele está falando. É porque ele não está andando, está sentado na cadeira, está falando sentado na cadeira. Gente que fala ali como é que está o Amapá. Como é que está o Amapá? As igrejas do Amapá. Lá no Macapá. O cara ali no boletim de obreiro, o cara falou das 3 que estão juntos. E as outras 3 que essas 3 não falam com ela? Essas 3 não visitam as outras 3. Lá tem 6, pô. Tem ponto de pregação, tem congregação, só que 3 não fala com as outras 3, nem vai lá. Aí você vê no boletim de obreiro falando das 3 e dizendo que as outras 3 se desviaram. Aí tu tem que ir lá no Amapá, para você ver lá e ver o que está acontecendo no Amapá. A realidade do Amapá, não é o que o boletim está dizendo do Amapá. Você tem que ir lá. Você chega lá e diz, eu pensei pelo boletim, tinha 3 casas de oração. Aí tu chega lá, tem muito mais, mas nem aceita. Porque segundo 3, as outras 3 tá com uma identidade diferente. E por aí vai, pelo Brasil todo. Então a gente precisa contar a nossa história aí, conscientizar sobre o movimento dos irmãos. A casa de oração precisa conhecer a casa de oração. Precisamos recontar nossa história a todos na igreja local. Quem está chegando na igreja local, conta a história, meu irmão. Faz uma igual eu fiz aqui em Realengo, fiz na Penha. Monta uma história da igreja. Aí quem chegar, quem se converter, quem se juntar ao aprisco, ou então quem está se mudando de um lugar para o outro, já chega e conhece a história. Precisamos reconhecer os mestres locais, recomendá-los para a troca de experiência e desenvolvimento de planos comuns aos nossos interesses. A Bíblia fala, Atos capítulo 6, eu estou botando esse que é o mais comum. Veja entre vocês homens que são inteligentes, sábios, cheios de Espírito Santo, de boa reputação. Vejam, abra o olho e veja na sua igreja local quem é gente assim. Todas as igrejas locais tem gente assim. Tem homem e mulher de Deus em todas as igrejas local. 2 páginas do meu livro falando bem de homens. De cada livro eu escrevi 2 páginas citando o nome. Igual Paulo citou o nome. Paulo, no final de todas as suas cartas, cita o nome de um monte de gente que ajudou ele. E, ele cita o nome também de quem atrapalhou a vida dele. Ele diz, Alexandre o Latoeiro, cuidado, hein? Só me causou males. Demas me abandonou. Paulo cita todo mundo, não tem... Eu, por ética, a gente por ética hoje não cita gente negativa, por ética. Mas Paulo citou. Paulo fez citação sobre essas pessoas. Então precisa reconhecer gente, reconhecer trabalho, reconhecer homens e mulheres de Deus, reconhecer, basta olhar e ouvir. Você vai reconhecer quem é íntegro, boa reputação, conhecedor da palavra. Precisamos fazer isso. Precisamos separar, investir e enviar nossas pérolas. Pérolas. Lembra que uma vez perguntaram para Jesus? Eu li aqui já. Eu já li aqui. É Bíblia. É Bíblia.
Jesus disse, o reino de Deus, sabe o que ele é semelhante? É semelhante a um negociante. O reino de Deus é semelhante a um negociante. Bíblia, Jesus, que procura pérolas de valor. Vende tudo e compra aquela de valor, que é o reino de Deus. O maior valor é o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso. A gente precisa entender quem nós devemos honra. A quem honra, honra. É reconhecer, é entender, é perceber, é entender o momento. Precisamos reconhecer mentores entre nós, de maneira que possam ser listados e utilizados onde houver maior necessidade. Mentores entre nós, gente íntegra, homem de Deus, mulher de Deus, não é qualquer um não, é reconhecer. Basta usar o olho, o ouvido, o tato, basta viver, basta conviver, que a gente vai entender, porque nós temos o Espírito Santo. Ainda temos o Espírito Santo, além dos 5 sentidos, ainda temos o Espírito Santo. Dá para entender exatamente quem é homem e quem é mulher de Deus, quem é capacitado e quem não tem capacidade nenhuma. Dá para reconhecer. Basta conviver, basta ter comunhão que você vai entender quem é quem. Precisamos reconhecer. Precisamos divulgar e fortalecer em âmbito nacional instituições, eu li 16 instituições missionárias, mas nós devemos divulgar, fortalecer instituições que agregam informações sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos, sobre as nossas dificuldades. Você entender aí quem é Seara, o que Seara precisa, conhecer sites aí, como eu já citei várias vezes aqui, do nosso irmão Jabermar, né? Quem conhece e quem convive aí e conviveu comigo e com o Jabermar quando a gente estava junto, sabe que a gente se junta, eu e Jabermar, sai faísca. Eu e Jabermar, sai faísca quando a gente se junta. A gente não concorda com muita coisa, não. Mas eu recomendo o site do irmão Jabermar e recomendo a vida do irmão Jabermar. Um homem que tem amor pela história do movimento dos irmãos. Um homem que tem amor pela obra de Deus. E eu citei no meu primeiro livro, que a gente não investe. Vou falar mais na frente, que a gente não investe pesado financeiramente na vida de um homem como Jabermar. Mas quem sabe, quem conhece o Lenilson, conhece o Jabermar, e conhece quando junta Lenilson e Jabermar, irmão, não dá certo. Sai faísca, o negócio não dá certo, não. Jabermar faz um excelente trabalho lá, eu faço um excelente trabalho aqui. Mas se juntar nós dois, eu não concordo com um monte de coisa que ele fala e ele não concorda com algumas coisas que eu falo. Mas eu recomendo a vida do irmão Jabermar porque eu tenho olho, porque eu tenho ouvido, porque eu sei quem é irmão Jabermar. E não é porque eu não concordo com as coisas com algumas coisas que ele traz. Ele não concorda com algumas coisas que eu trago, quando eu vou recomendá-lo, homem de Deus. Homem que tem amor pela história dos irmãos. E eu sou um. Se eu tenho dinheiro suficiente para cuidar de mim, da minha família, da obra da igreja local, dos meus projetos missionários, e ainda está sobrando, eu sou o primeiro mecena a patrocinar o irmão Jabermar. Sou o primeiro a colaborar. Porque eu reconheço isso. Eu reconheço isso na vida dele. Embora, como já disse aqui. Precisamos investir e enviar representantes locais e estaduais. Não só de município, mas do estado. Em todos, meu irmão, os ajuntamentos que fazemos no Brasil e no exterior. Não deveria estar indo Jabermar, irmão Alexandre Campos, já tiveram o privilégio de ir, outros irmãos aí que já foram para o Congresso Internacional. Muitos outros foram, Eduardo Gomes da Luz, até como preletor, e outros que foram também juntos. Não só isso, mas deveria ir um representante de cada estado. Mas como é que vai um representante de cada estado? Basta as igrejas se juntarem, fica baratinho para cada igreja. Enviar um homem,
que está reconhecidamente um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus, para ir lá fora num congresso internacional de casa de oração, para abrir o leque, não ficar aqui, casa de oração no estado, no município, casa de oração no Brasil, mas abrir o leque do que é casa de oração, é só as igrejas se juntarem, fica baratinho para as igrejas, e mandar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus, e envia, vai todos os estados. E aí, quem sabe, irmão, quem sabe um dia o Congresso Internacional, o IBCM, Congresso dos Irmãos Unidos, Congresso Missionário dos Irmãos Unidos aí no mundo, não vai acontecer no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso que dá para receber Copa do Mundo, Olimpíada, Congresso, tudo quanto é tipo de coisa. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é um paraíso. Não tem atentado, não tem nada. Graças a Deus vai continuar sendo assim, porque o Brasil é um país amado, pátria amada por brasileiros e pelo mundo inteiro. De repente, o Congresso dos Irmãos aí, acontecendo no Brasil. Mas para isso acontecer, tem que mandar gente lá. Pô. Vai um só, 2, 4. Aí vai ser na Itália, na Alemanha, na França, em Roma, vai acontecer em tudo quanto é lugar. Mas se a gente mandar aí uma galera expressiva, aí o próprio Congresso diz, poxa, irmão, vem sempre brasileiro aqui, mais de 20 brasileiros, quase 30 brasileiros, mais de 30 brasileiros, igual vieram mais de 30 angolanos aqui no Brasil, o Congresso de Língua Portuguesa, aí o Congresso Internacional vai ser no Brasil. Lugar para fazer tem, capacidade de fazer temos, mas para isso tem que fazer uma coisinha simples. As igrejas se unirem, reconhecerem homem e mulher de Deus, casal de Deus, e enviar lá. Quando esse casal voltar, ele junta as igrejas todas do estado e passa tudinho que ele ouviu lá. Aí a identidade não vai afastar. Estão se afastando da identidade. O homem está indo lá escutar o que estão falando. O que está sendo dito em Angola, o que está sendo dito em Moçambique, o que está sendo dito no mundo. Casa de oração não é a casa de oração de Tuiutaba, não. Casa de oração não é a casa de oração de Uberlândia, não. Casa de oração não é da Vila Clementino, não. Lá do bairro Saúde agora, rua, lá no Caíde. Casa de oração não é só a minha casa de oração, não. Casa de oração, meu irmão, é um leque muito maior do que você imagina. Só que a gente não conhece. A gente precisa fazer isso. Precisamos de uma mesa redonda. Mesa redonda, olho no olho, líderes. Olho no olho, líderes. Olho no olho, presbíteros. E olho no olho começa como? Nas igrejas locais. Líderes locais no município, juntos líderes do município. Mas dá trabalho. Tem que levantar da cadeira e juntar. Fazer um salgadinho, biscoitinho. E juntar o pessoal, fazer uma agenda comum. Isso dá trabalho. Lista é fácil, isso aí dá trabalho. Representantes, líderes locais, representantes estaduais, de gente que eu vi e reconheço e recomendo, meu irmão. Meu livro tem 2 páginas que eu recomendo de homem de Deus e mulher de Deus. Cada livro tem 2 páginas. E olha aqui, quem sou eu para recomendar alguém? E eu recomendo. Então, você aí que faz lista, que tem um conhecimento muito melhor que o meu, levanta aí homens de Deus para recomenda como líderes estaduais. Para quê? Para mandar? Não, não é para mandar não, meu irmão. Eu não mando em nada. Nós não mandamos nada. Nós estamos apacentando aí o rebanho do Senhor. Eu sou um mordomo. Nós não mandamos em nada. Estou trazendo aqui sugestões. Mas é para que líder estadual? Para mandar nos outros? Não. Para reunir o pessoal e conversar. Chegar ao denominador comum, botar a obra para avançar, a obra para ficar cada vez melhor. Mas tem que levantar da cadeira. Na cadeira, na igreja local parado, não vai conseguir, não. Me ajuda aí. Precisamos unir finanças estaduais. A minha igreja local comprou um terreno agora.
comprou o terreno do lado, depois de mais de 50 anos, a casa de oração em Realengo. Mais de 50 anos a casa de oração em Realengo. Conseguiu agora, depois de 50 anos, comprar o terreno do lado. E ó, tá pensando que é à vista? A ajuda sabe de quem? Da igreja local. Os membros da igreja local em Realengo compraram o terreno do lado. Teve que dar entrada, está tendo que pagar mensalidade. E todo mês fazendo bazar, fazendo das tripas coração para pagar o terreno. Há mais de 50 anos está ali do lado, agora que conseguimos comprar. Se tivesse finança municipal, já tinha comprado há muito tempo. Para quê? Para ficar maior? Não, para o avanço da obra de Deus, meu irmão. Ninguém aqui quer ficar maior, não. Ninguém aqui quer aparecer por aparecer, não. Eu li o versículo aqui, que brilha a vossa luz para que os homens vejam mesmo. Mas para quem ser glorificado? Deus ser glorificado. Não é para eu ser glorificado. Não é para a casa de oração de Realengo ser glorificado. É para Deus ser glorificado. Mas aí parece que na casa de oração, falar em crescimento, parece que é para aparecer. Crescimento em número é para poder dizer que é maior. Não, ninguém aqui está aqui, ninguém aqui mais criança, não. Ninguém quer mais criança, não. Ninguém precisa me ensinar mais sobre que tem que amar o próximo, não. Eu, Lenilson Fraga, tem um monte de coisa na minha vida que eu preciso aprender. Um monte de coisa que eu tenho que aprender no cristianismo. E vou morrer sem aprender. Mas tem coisa, meu irmão, que eu posso dizer igual Paulo. Eu aprendi. Tem coisa que eu já aprendi, você não precisa ensinar, não. Aqui está o Nelson Henrique, Sidney Santos, Gabriel Ferreira, João Luiz Costa, Zezé Silva, Josemã e Anália. Um abração aí pro casal. Tem sido uma bênção na minha vida, Josemã e Anália. Não precisa ficar ensinando que tem que amar o próximo. Eu já aprendi, meu irmão. Tem que amar o próximo, meu irmão. Eu já amo, essa lição não preciso mais. Tem um monte de lição que eu preciso aprender. Tem um monte de coisa que eu tenho que largar na minha vida. Tem. Eu estou muito longe de ser uma pessoa aí louvável, altamente louvável. Mas tem um monte de coisa, meu irmão, que eu já aprendi. Ninguém precisa me ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas, já aprendi. O próximo como a si mesmo, já aprendi. Tem um monte de coisa que eu já aprendi. Ninguém precisa me ensinar mais, já aprendi. E eu tenho certeza que essas pessoas que estão ouvindo o vídeo aí, também é a mesma coisa. Tem coisa para aprender e tem coisa que já aprendeu. Ninguém precisa ensinar mais, não. Então, vai crescer para parecer só se for criança no evangelho. Só se for menino no evangelho. Só se está brincando de evangelho. Que é crente sério, homem e mulher de Deus sério, jovem sério, líder sério. Não está aqui querendo crescer para aparecer, só aparecer, não. É para tocar a obra de Deus, o reino de Deus e a glória a Deus, a Ele. Não precisa ensinar mais isso, não. Precisamos construir referências próprias. Precisamos construir referências próprias. Termino aqui. Passou já de 1 hora, nem deveria. Os outros vão ser menores. Para terminar, precisamos construir referências próprias de pessoas. Referência de pessoas, sim. Gente, sim. Instituição de ensino teológico. Líderes, sim. Literaturas, sim. Precisamos ter guias, sim. Precisamos ter gente para orientar a gente, para dizer como é que faz, para dizer para onde vai. Precisa, sim. Precisa ter referência, sim. Claro que tem. Jeremias 23, versículo 4 diz: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão medo nem pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Deus vai levantar pastores, guias, líderes para conduzir o rebanho, para dar direção ao rebanho, para que ninguém fique andando como ovelha sem pastor. A palavra de Deus é clara no Antigo e no Novo Testamento. Nós não vamos ficar órfãos. Vai ter gente cheia do Espírito Santo para conduzir a gente. Gente que sabe mais que a gente que tem andado com Deus.
Hebreus 13, 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade que eles têm. Líder tem autoridade, sim. E eu tenho que me submeter ao meu líder. Eu tenho líder, irmão, não estou largado, não. Eu não estou fazendo vídeo aqui e o meu líder não sabe. Eu não estou viajando e o meu líder não sabe. Eu não estou fazendo missões e o meu líder não sabe. Eu não estou indo para o campo missionário e ninguém sabe. Eu estou indo porque Deus falou comigo, a Bíblia recomenda que eu tenho que ir e eu vou porque eu quero. Não, porque eu tenho dinheiro, salário, não. Eu tenho líder. Eu tenho igreja que me envia. Eu tenho gente para prestar conta. Eu tenho gente para dizer o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu tenho gente para dar satisfação. A Bíblia diz: obedeçam os seus líderes. Submetam-se à autoridade dos seus líderes. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. E vão prestar conta. Líderes, presbíteros, vocês vão prestar conta. Vocês vão prestar conta. Né? Quando chegar lá, a Bíblia diz que quando chegar lá diante do Senhor, o Senhor vai chamar algumas pessoas para conversar. Vamos conversar. Quer conversar comigo, Senhor? Não, você não. Você não. Você era ovelha. Você é outra conversa. Eu quero conversar agora com os líderes que eu deixei as ovelhas. Eu quero conversar agora com aqueles que vão prestar conta do trabalho que fez. Eu vou chamar cada um para prestar conta das ovelhas que eu deixei, para eles conduzirem. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso, sabe para quem? Para a própria ovelha. Então, precisamos de referência de líderes, gente que conduza. Que Deus os abençoe. Já passei muito tempo aí, 1h07. Que Deus os abençoe. Um bom final de semana para vocês. E fica aí nessa meditação aí. Ainda faltam 2 partes, 2 vídeos para terminar esse livro. Depois eu vou entrar no outro, segundo livro. Tem gente que quer que eu pare de falar. Tem gente que quer que eu pare de falar. Não vou parar não, ainda tem um segundo livro. Depois vem o terceiro. Então ainda falta 2 capítulos aqui para eu terminar esse primeiro livro. Nós vamos falar sobre planos futuros e no outro vídeo nós vamos falar sobre metas. São sugestões, não estou mandando ninguém fazer nada. Estou sugerindo, mas não pense você que eu estou sentado aqui na cadeira, na minha igreja local. Não. Eu sou membro da Casa de Oração em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou membro dela. Mas fui enviado para a Penha, passei 4 anos na Penha, trabalhando. Podia ficar em Realengo. Poderia ser uma pessoa de importância, né? que vai botar a mão na massa, que vai trabalhar mesmo em Realengo. Mas fui para a Penha. 4 anos na Penha. Depois voltei para Realengo. Poderia começar meu ministério em Realengo, que eu estou há mais de 30 anos em Realengo. Quase 30 anos, para ser exato. Mas fui para a Casa de Oração em Boaçu. Morei lá para ajudar os irmãos, para somar com os irmãos. Agora estou na Casa de Oração em Realengo. Em janeiro de 2019, já em tempo integral, eu vou ajudar os irmãos na Casa de Oração em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, eu estou sentado na cadeira, o Lenilson está sentado na cadeira falando essas coisas, mas ele mesmo não faz nada. Deixa eu te contar um segredo. Meu irmão, não estou parado, não. Essas coisas todinhas que eu citei aqui, eu estou fazendo. E eu estou fazendo com quem quer somar junto comigo. Já tentei fazer pelo Zap, num grupo, não deu. Tentei fazer pelo outro grupo, não deu. Lançamos aí o projeto Unidade. O negócio está meio que a passos lentos, mas, ó, em nenhum momento eu fiquei na cadeira esperando acontecer e nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Então, eu estou aí
trabalhando. Que Deus abençoe. Bom final de semana a todos. A gente se fala.